E aí, aqui é o Node e imagine só, você é o rei supremo dos demônios e para acabar com a guerra entre raças, precisa se sacrificar, reencarnando anos depois como um simples estudante na academia demoníaca. Galera, estamos no anime Demon King Academy, episódios 1, 2 e 3. Há 2000 anos, uma entidade portou um imensurável poder em suas mãos. Ele enfrentou espíritos, humanos e até mesmo desafiou o poder dos deuses em suas batalhas. Nos dias atuais, jovens de vários lugares recebem um chamado da instituição demoníaca, pois era certo que um deles seria a reencarnação desse ser obscuro. Todos passarão por vários testes e aprovações para finalmente saudarem o próximo rei demônio. No dia de admissão, Misha Macron, uma das candidatas, caminha até a academia e conhece mais um dos participantes, chamado Enos Voldigold. Os dois se dirigem até o local quando são confrontados por outro aspirante, Zeps, da família hindu. Entretanto, a dupla não dá atenção para suas intimidações e seguem apenas ignorando o jovem. O garoto fica furioso com aquela atitude deles e conjura em sua mão as chamas da escuridão, um poder que dizem queimar até mesmo os deuses. Enos, por outro lado, não se importa com isso e, soltando apenas um leve assopro, apaga completamente a magia de seu adversário. Em seguida, ele lhe dá um comando para ficar parado e rapidamente o corpo do candidato é paralisado. Dessa forma, ele segue seu caminho, deixando Zeps inconformado com sua derrota. Ao chegar em uma sala de espera, é informado que o primeiro teste de admissão é um duelo entre os candidatos, onde o perdedor é desclassificado imediatamente da academia e somente 5 vencedores serão aceitos na instituição demoníaca. E assim se dá início ao combate direto entre os participantes. O primeiro confronto é declarado e os dois garotos que tiveram um desentendimento mais cedo se enfrentam novamente, dessa vez mostrando seus verdadeiros poderes. Zeps entra em campo trajando sua armadura anti-magia, lhe permitindo ficar seguro contra os comandos de voz de seu adversário. Como sua arma principal, utiliza a espada mágica Zephyr, um tesouro valioso pertencente à família hindu, capaz de potencializar o uso das chamas da escuridão. O garoto percebe que seu adversário não utiliza nenhum armamento ou defesa mágica. Com isso, ele avança em direção ao garoto, pronto para realizar um ataque direto. Mas utilizando um simples assopro, Enos apaga a chama de sua espada. O garoto diz que é um tremendo erro se enfrentarem, pois não estavam no mesmo nível de poder, afirmando que dará uma pequena vantagem ao seu rival. Ele não irá se mover do local onde estava, não irá usar nenhuma magia e nem o seu assopro. Após alguns instantes dessa declaração arrogante, Zeps sofre diversos ferimentos internos em seu corpo, o deixando completamente confuso, pois não sabia de onde havia vindo essa onda de ataques. O protagonista então afirma que aquilo era apenas os batimentos de seu coração. Zeps continuava ouvindo aquele som e recebendo diversos golpes que cada vez mais iam dilacerando seu corpo. E mesmo sofrendo vários ataques, o descendente da família hindu diz que não vai desistir. Sabendo disso, seu adversário resolve testar sua resistência, fazendo um pacto com o jovem. A partir de agora, ele não iria usar magias de compulsão. Ele invoca um círculo de pacto e com um simples estalar de seus dedos, elimina Zeps completamente, mas se o matasse acabaria sendo desclassificado, então ele decide ressuscitá-lo. Todos na plateia ficam espantados com aquilo, afinal a magia de ressurreição é de alto nível. Assim, Enos dá início a um loop mortal de dor e cura, eliminando seu adversário diversas vezes, fazendo-o sofrer com a dor de perder a vida e ser revivido em um terrível ciclo sem fim. Depois de passar por esse longo processo doloroso, Zeps se curva diante do seu adversário, declarando enfim sua derrota. O garoto segue para o próximo teste e nesse momento, o poder mágico de cada candidato é medido através de um grande cristal. Entretanto, quando Enos tenta saber a quantidade do seu poder, o cristal se parte em milhares de pedaços. Os candidatos aprovados seguem para a última prova de admissão, sendo ela um questionário com várias perguntas sobre o Rei Demônio, testando os conhecimentos dos alunos sobre seus ideais e formas de governar sua nação demoníaca. Ao final do dia, o garoto se encontra com Misha na saída da academia. Ele a convida para irem até a sua casa, onde sua mãe estava o esperando com um verdadeiro banquete. A garota aceita o convite e rapidamente os dois são teletransportados até a porta da casa do rapaz. A menina fica impressionada, pois aquele tipo de magia era bem antigo e poucos a conheciam a ponto de dominá-la perfeitamente. O jovem é recebido por sua mãe e a informa que passou nos testes. Ela fica extremamente contente com a notícia, afinal, mesmo não parecendo, seu filho de apenas um mês de vida tinha conseguido entrar na instituição demoníaca. Sim, essa é a idade de Enos. A mulher também percebe a presença da garota em sua casa e já imagina que o seu filho trouxe uma pretendente amorosa. Ela e o pai do menino seguem empolgados
empolgados com os feitos do garoto. Naquela noite todos jantam sentados à mesa e a mãe do protagonista segue fazendo diversas perguntas para os dois sobre como se conheceram e o que um observou de especial no outro. Após esse longo interrogatório de perguntas amorosas, o garoto acompanha Misha até a sua casa e enquanto conversavam no caminho, estavam sendo observados por uma figura desconhecida em meio às sombras. Enos diz à garota que ela é sua camarada, mas ela não entende muito bem o que significa aquela palavra. Ele então explica que usava isso no passado e uma tradução melhor para o presente seria o termo amiga. Com o início de uma nova amizade, os dois são surpreendidos por uma magia de campo, fazendo com que eles entrem em uma arena do Coliseu. Os jovens são surpreendidos por membros da família hindu. Zepes, que estava inconformado com sua derrota, trouxe consigo alguns subordinados e o seu irmão mais velho, Liorg Hindu. Zepes diz que o garoto não será capaz de derrotar o seu irmão e sofrerá uma dor inimaginável. Ao ouvir as palavras do irmão, Liorg o repreende, dizendo que ele desonrou o nome de sua nobre família após perder a luta para um vira-lata. Em seguida, ele descarrega uma forte onda de choque em seu próprio irmão, o fazendo cair em seus pés. Enos diz que essa conversa de nobre família e vira-lata era pura estupidez. Liorg o confronta, dizendo que irá se arrepender por suas palavras. Seus subordinados conjuram círculos de magia, mas o garoto pede que eles observem bem o que está em suas mãos. Todos começam a passar por um descontrole total de seus poderes. O jovem afirma que devem se esforçar para controlá-los, caso contrário, acabarão sendo eliminados. Por fim, todos sofrem com uma grande explosão de seus próprios poderes mágicos, e o menino afirma que aquelas habilidades não seriam o suficiente para derrotá-lo. Ouvindo isso, Liorg conjura um feitiço proibido, sendo chamado de magia de origem, disparando uma enorme onda de poder contra seu adversário. Entretanto, o garoto responde que isso não tem efeito contra ele, afirmando que esse tipo de magia não pode causar danos em seu próprio criador. Em seguida, ele conjura um círculo mágico e traz Zepes de volta à vida, dessa vez em forma de zumbi. O garoto recebe um aumento incrível de poder devido à sua sede de vingança contra o próprio irmão, que o eliminou sem piedade alguma. Os dois entram em um confronto usando as magias da família hindu, mas Liorg é superado por seu próprio irmão mais novo, que avança em sua direção com um poderoso ataque flamejante. Em resultado disso, os dois acabam sendo completamente queimados. Com a derrota declarada, o Coliseu começa a se destruir por inteiro. O protagonista usa magias de proteção em todos e conjura novamente seu círculo de ressurreição, trazendo de volta à vida os dois irmãos. Ao ser questionado sobre quem realmente ele é, o garoto diz ser o precursor daquele mundo. Seu nome é Enos Voldigold, o Rei Demônio da Tirania. Há 2000 anos atrás, durante o combate entre raças, o Rei Demônio conversa com um grupo de guerreiros. Ele afirma que aquele embate entre demônios, espíritos e deuses não terá nenhum resultado, apenas tragédias, dor e sofrimento para todos os lados. Ele faz uma proposta ao herói Kanan, dizendo que se juntassem todos os seus poderes, poderiam criar uma barreira mágica que impediria o confronto e acabaria de uma vez por todas com aquela incansável guerra. O herói pergunta se ele realmente deseja se sacrificar para terminar com aquilo, e ele responde que aquela situação já está patética e em breve, de qualquer maneira, ele iria renascer em uma nova era. Considerando tudo isso, todos fundem seus poderes. Kenon golpeia Enos e diz que se um dia reencarnarem na mesma era, desejaria ser amigo do herói, e assim, a trágica guerra chegou ao seu fim. No seu primeiro dia na academia, Enos, a reencarnação do poderoso Lorde, conversa com Misha sobre o nome verdadeiro do antigo rei dos demônios. A garota diz que não deveriam falar sobre isso, todos evitavam revelar essa informação, mas o garoto está curioso para saber o quanto as pessoas sabem sobre sua vida passada e pede para a menina apenas pensar no nome em sua mente. O protagonista, ao colocar a mão na cabeça de sua amiga, percebe que o seu nome conhecido por todos atualmente é Avos de Olivia, um lorde implacável e benevolente que apenas pensava na proteção do clã dos demônios. Enos, ao saber disso, entende que com o tempo acabaram passando o nome errado entre as gerações e distorceram toda a sua história. Sua amiga ainda afirma que a pessoa mais parecida com essas características é uma forte candidata da academia, sendo ela Sasha Necron, a bruxa da destruição. Naquela manhã, os alunos são orientados pela professora a formarem equipes para competirem entre si em uma disputa que ocorrerá muito em breve. Ela pede que alguns estudantes se candidatem a serem líderes de equipe. Enos se candidata
de data e rapidamente é alertado que não pode se tornar um líder, afinal ele usava um uniforme branco, representando ter uma genética híbrida, e os estudantes que usavam um uniforme vermelho representavam os descendentes de sangue diretos do Rei Demônio. Mesmo assim, ele questiona sua professora, dizendo que era assim capaz de conjurar o mesmo círculo mágico que estava na sala. Dessa forma, os dois criam um pacto: se ele obtivesse sucesso, seria um líder, mas se não conseguisse realizar a magia, seria expulso da academia. Desafiado por sua tutora, ele afirma que a conjuração daquele círculo possui erros. Sua utilidade é exclusiva para aumentar o poder dos alunos, mas ainda não está completamente concluído. Realizando um pequeno gesto com suas mãos, o garoto conclui o círculo mágico, fazendo com que ele fique ainda mais potente. A professora se impressiona com isso e enfim aceita que ele se torne líder. Entretanto, todos preferem ficar ao lado de Sasha e dos alunos de sangue real, permanecendo apenas a dupla Enos e Misha como uma só equipe. No fim do dia, quando já estavam voltando para casa, o protagonista é abordado por Sasha, que lhe desafia para um combate de equipe, dizendo que se ela perdesse, entraria para o time do garoto, mas se Enos perdesse, seria o servo dela e atenderia todos os seus pedidos. Ele concorda com o desafio e afirma que não perderá de forma alguma. Uma semana se passa e as equipes se encontram em uma floresta para o duelo. O vencedor será declarado quando sua fortaleza for completamente destruída pelo adversário. Misha pergunta a Enos como vai combater o grupo rival, sendo apenas uma dupla. O garoto a confronta, dizendo que não deve se preocupar com nada, porque ele mesmo vai terminar bem rápido essa disputa. A menina diz ser da classe guardiã, e Enos pede a ela que então conjure barreiras mágicas, pois assim formaria uma fortaleza para se defender caso houvesse um ataque por parte dos rivais. Em seu castelo, Sasha comanda toda a equipe na elaboração do melhor plano de ataque, mas percebe que seus adversários criaram 3 castelos. A menina afirma que 2 são apenas ilusões e somente um é verdadeiro. Sabendo disso, o grupo já se preparava para o primeiro ataque, mas são surpreendidos por Enos, que aparece bem em frente à fortaleza inimiga. Sasha diz que aquilo é inútil, pois eles estavam protegidos por diversas camadas de escudo anti-magia. O protagonista, por sua vez, não se importa nem um pouco com isso, e sem fazer muito esforço, acaba levantando o enorme castelo do chão com tranquilidade. Ele o joga para cima e o faz ficar em repouso sobre suas mãos, girando a enorme construção como se fosse uma bola de basquete, deixando todos os alunos que estavam em seu interior em completo desespero. Após isso, ele arremessa a fortaleza para bem longe, fazendo com que ela se destruísse em vários pedaços. Entretanto, Sasha não desiste facilmente da disputa e pede suporte a seus colegas para conjurarem uma poderosa magia de fogo. Ela pega emprestado a energia de cada um e juntos conjuram um enorme canhão. Em seguida, utilizando de toda a magia que conseguiu, realiza o disparo de uma imensa bola de fogo envolvida com lava vulcânica. O protagonista se impressiona com o nível elevado daquela magia e, como forma de agradecimento, ele lança de um de seus dedos um pequeno disparo de fogo, dissipando completamente o ataque do inimigo e, por fim, acabando com a fortaleza rival. Ele se teletransporta em frente a Sasha e diz a ela que deve cumprir com seu pacto. A garota se nega e diz que prefere que ele a elimine de uma vez por todas. Enos, ao ouvir isso, diz que seria um tremendo erro, afinal ele não tiraria a vida de uma pessoa com olhos tão belos e cheios de magia. A garota fica envergonhada com o comentário e, ao perceber que ele não é um aproveitador, aceita fazer parte de sua equipe. Misha fica contente ao perceber que sua irmã fará parte da nova equipe. Galera, Misha e Sasha são irmãs, mas por desavenças familiares acabam se tratando como completas desconhecidas. Naquela noite, o protagonista leva as duas para jantar em sua casa e sua mãe fica espantada, pois acredita que seu filho agora tem 2 pretendentes. Seu pai também fica impressionado, pois nem mesmo ele conseguiu realizar tal façanha. No fim daquele dia, ele acompanha as 2 irmãs até a sua casa e percebe que elas fizeram as pazes e estão bem uma com a outra. Misha entra em sua residência enquanto Sasha ainda conversa com Enos. A menina acaba lhe dando um beijo mesmo sabendo que sua irmã gosta do garoto. Naquela mesma noite, as duas começam a conversar e Sasha comenta que Enos parece uma boa pessoa, afinal ele não foi destruído pelo poder de seu olho amaldiçoado. Misha se recorda de que quando eram crianças, ela foi a única que também não foi destruída pelos olhos de sua irmã, e desde esse dia, as duas formaram um laço. No dia seguinte, os alunos estão na sala de aula. A professora explica que naquele ano, o Rei Demônio vai despertar, e por isso, teriam um treinamento especial, usando magias superiores dos 7 imperadores demoníacos anciões. Enos, ao se questionar sobre o que aquilo se tratava, é informado por Sasha que há 2000 anos, o Rei Demônio criou 7 subordinados diretos do seu próprio sangue, e eles foram os responsáveis pela criação da Academia de Demônios.
A professora anuncia a chegada de Ives Necron, um dos 7 imperadores. Ele é reverenciado por todos da instituição, sendo praticamente uma divindade. Ao ver o imperador, Enos o chama normalmente pelo seu nome e desperta um tremor em todos que estavam na sala. A professora imediatamente se desculpa pela audácia de seu aluno. O protagonista se aproxima do demônio e pergunta se ele não o reconhece. O ser demoníaco diz que não se lembra de nada, pois teve sua memória apagada há 2000 anos atrás. Sabendo disso, o garoto coloca a mão no rosto dele e de alguma forma tenta recuperar suas lembranças distantes, mas percebe que elas foram apagadas propositalmente por alguém. Enos fala que mais tarde continuarão a conversa, e então Ives segue com o início da aula. Ele explica aos alunos que sua aula consiste no estudo da magia de fusão, que serve como uma forma de ampliar o seu poder, fundindo duas magias de elementos diferentes. Após o fim do período de aulas, Enos se encontra com Ives nos corredores da instituição. O demônio ainda não acredita que o garoto realmente seja a reencarnação do seu mestre. Ele afirma estar confuso, pois em sua mente o rei demônio é Avos de Olivia, mas percebe algo nostálgico no menino, que de certa forma passa credibilidade. Mesmo assim, ele prefere ficar neutro por um tempo, desejando analisar minuciosamente todas as suas memórias antes de tomar uma decisão. Mais tarde, Sasha confronta seu grupo de amigos ao dizer que fará parte do time de Enos. Seus colegas não aceitam muito bem, pois o consideram apenas um vira-lata, e aquela garota que anda ao lado dele é uma esquisitona. Sasha fica enfurecida ao ouvir isso, chegando a usar parte do poder do seu olho da destruição. Mesmo assim, ela entra definitivamente na equipe em que sua irmã faz parte. Os grupos se formam para um novo exame. Naquele dia, seria o desafio do labirinto no subsolo de Devil's Gate. O objetivo de cada equipe é recolher itens mágicos, armas e proteções, que valerão pontos. Após a explicação, todos os alunos entram em ação em busca dos tesouros. Enos fica parado e diz a Sasha que não deve se preocupar, afinal, se conseguirem apenas o cetro real, que está no altar no último nível da masmorra, receberão nota máxima. A garota o confronta dizendo que nem mesmo os professores são capazes de chegar nesse nível, e isso poderia ser apenas uma história inventada. O protagonista diz que tem certeza do que está falando, afinal, esse castelo é dele. O trio caminha pelos corredores e enquanto Sasha segue à frente, Enos conversa com Misha sobre o presente de aniversário que a garota gostaria de entregar à sua irmã. O jovem diz que existe uma sala com vários tesouros e joias, e quando chegarem nesse local, a menina poderia pegar o que quisesse para presentear sua irmã. O grupo de amigos se vê em um corredor sem saída, mas o garoto fala que aquilo se tratava de uma passagem secreta. Mesmo Sasha com seu olhar destruidor, não conseguia detectar nenhum caminho oculto naquele ambiente. Enos então anda pra frente e destrói a parede apenas passando por ela, e as duas garotas o seguem. Depois de andarem por um tempo, se vê em um santuário escondido no subsolo. Enos se lembra bem daquele lugar, mas afirma que sofreu algumas mudanças com o passar do tempo. Mais à frente, o trio se depara com a porta que levava direto para o grande altar. Ao entrarem, percebem que realmente existia um cetro mágico. Enos chama Misha para seguirem em uma passagem secreta, e naquele local existiam vários tipos de tesouros. Ele pede que a garota escolha o que mais se adapta ao gosto de sua irmã Sasha. A menina pega um casaco vermelho, um item que fornece a quem vesti-lo uma chama mágica que nunca se extingue. Então os dois retornam até a companheira de equipe. A garota entrega o presente à sua irmã. Sasha fica extremamente grata, dizendo que não havia preparado nada para presenteá-la de volta, mas sua irmã diz para não se preocupar com isso. Sasha pede a Enos que saia da sala, pois ela iria vestir o seu novo item. O garoto obedece e quando retorna para o local, encontra Misha golpeada com uma adaga em seu peito, e sua irmã diz que aquilo tudo fazia parte do seu plano. Enos não entra naquele joguinho e pergunta o que ela ganharia com isso. A garota não responde e imediatamente coloca uma magia em sua irmã, dizendo que se Enos fizesse qualquer tipo de ataque, a adaga iria penetrar ainda mais no corpo de Misha. Ela tenta golpear o garoto, mas tem sua mão segurada. Enos desfaz a magia e cura instantaneamente Misha. Sasha não entende como aquilo era possível, mas acontece que no momento em que retornou para a sala, o garoto já havia curado sua amiga, e aquilo que Sasha estava observando não passava de uma ilusão. O garoto continua perguntando quais são suas reais intenções em fazer isso, mas ela sai da sala com o manto e o cetro, dizendo que ainda faltavam 7 horas para cumprir seu objetivo. Misha revela a Enos que sua irmã é apenas uma boneca e que desapareceria ao completar 15 anos, ou seja, no dia seguinte. Sasha nunca foi uma pessoa de verdade. Galera, o que Sasha pretende fazer com o cetro? Quais atitudes Enos tomará frente a esse problema? Se quiserem a continuação dessa jornada, deixe aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap de anime. Até lá!